Olá a todos, meu nome é Laís. Estarei aqui apresentando o artigo intitulado Análise das mudanças de paradigmas históricos e conceituais na concepção da legislação relativa ao padrão de potabilidade da água, realizado junto aos demais colegas, onde integramos o Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da Universidade Estadual de Maringá e do Instituto Federal do Paraná, no campus aqui de Umuarama. Bom, a noção de potabilidade ela é um conceito universal que varia de país para país, dependendo dos aspectos ambientais, culturais, econômicos, sociais e também tecnológicos. A evolução desse conceito ela foi evoluindo ao longo da história, juntamente com a criação de legislações normativas, dependendo do cenário que está sendo vivido. A busca pela qualidade da água para consumo humano ela não é de hoje, como a água é um componente essencial à vida, ela está atrelada à existência humana. Então, no Brasil, nos primórdios da história, nós temos que o país era dividido em capitanias. Nessa época, nós já temos um paradigma inicial nessa área de saneamento que caminhava para a descentralização, uma vez que as capitanias elas eram responsáveis cada uma por si nas questões de serviço, de saneamento, na busca pela água, qualidade e vigilância. Então, o país ele inicia num cenário, num contexto histórico, onde as obras eram realizadas de forma individual, então tínhamos esse cenário de descentralização. Com isso, o objetivo do nosso trabalho é realizar uma análise histórica do avanço das legislações relacionadas à potabilidade da água no Brasil, levando em consideração as transformações de paradigmas que ocorreram ao longo da história. Como resultados, foi possível observar que essas mudanças de paradigmas elas estão atreladas à evolução da industrialização e urbanização e o crescimento populacional, tendo no país como primeiro impulsionador o surgimento das epidemias, que foi quando iniciou-se seriamente a preocupação com a qualidade da água que estava sendo consumida. Em 1960, o Brasil passava por uma crise sanitária, onde foi observada a necessidade de centralizar um padrão mínimo para que todos obedecessem, já que essa questão de forma individual não estava sendo suficiente. Então, o padrão de potabilidade ele surgiu dessa impossibilidade de uma administração descentralizada. Então, tínhamos aí o auge, né, do governo militar, então começou-se a caminhar no sentido da centralização. E foi assim que em 1977 surgiu a primeira portaria que estabelecia de forma oficial o padrão de potabilidade. Tinha ali atribuições de responsabilidade ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Saúde dos Estados, mas tudo era reportado ao governo central. Né? Nessa época era o ápice da centralização, né? Devido também ao regime do governo militar. Depois deste cenário, começou-se um outro cenário histórico onde caminhava-se para a descentralização, depois do surgimento da Constituição Federal de 1988, redemocratização. Essa Constituição ela não trazia o padrão de potabilidade propriamente dito, mas ela trouxe o tema água, trazia que era de interesse público, trazia a importância da água, que era competência do governo federal, esse tema, que a água devia ser tratada como um recurso estratégico e devia ser protegido, e também traz sobre a competência do SUS, Sistema Único de Saúde, criado em 1990, que tinha a responsabilidade de fiscalização. Então, a partir deste cenário, começou-se novamente a caminhar para a descentralização. Depois, a portaria de potabilidade foi atualizada em 1990, com a necessidade de ser mais restritiva, então trouxe categorias, mas 3 categorias, certo? Revisão de definições e inserção de conceitos sanitários, e também houve a exclusão do valor máximo desejável, que tinha na portaria anterior, deixando apenas o valor máximo permitido. Nessa portaria de 1990, houve uma maior atuação da sociedade civil e não governamental, trazendo, então, mais um passo para a descentralização. Em 2000 e 2004, teve a atualização novamente da portaria. Ambas as portarias desses anos são iguais, certo? Elas surgiram devido à necessidade de atribuir melhor as responsabilidades das funções.
Então, ela aprimora algumas definições, ela insere alguns parâmetros que não tinham, como sendo bactérias e cianotoxinas, e também traz uma solução alternativa de abastecimento. Em 2003, teve a criação da Secretaria de Vigilância em Saúde, com a função de coordenar o SUS, e foi por isso que a portaria de 2000 foi atualizada para 2004, mas não houve nenhuma alteração a mais. Então, na questão de gerenciamento, fornecimento, tratamento e distribuição, nesse cenário também houve mais um passo para a descentralização. Em 2011 e 2017, teve novamente a atualização da portaria, onde ela foi ficando cada vez mais robusta, tendo aí parâmetros microbiológicos e químicos mais rigorosos, exigências de análise de Escherichia coli, alterações químicas, aumentando as substâncias, aumentando também os parâmetros de agrotóxicos que deviam ser analisados. Então, ela foi ficando cada vez mais criteriosa devido ao cenário que estava sendo vivido, né? Crescimento da industrialização, provavelmente surgimento de mais poluentes, né, dos recursos naturais e caminhando mais ainda para a descentralização. Atualmente, a portaria ela é regida pela número 888 de 2021, onde trouxe protocolos para vigilância, controle e potabilidade da água, trazendo 15 tabelas em anexo. Houve bastante a inclusão e alteração e também exclusão de parâmetros. E o principal quesito a ser pontuado aqui foi a alternativa de sistemas de tratamento individuais. Então, trazendo essa solução alternativa individual, a portaria atual ela atinge o ápice da descentralização. Aqui eu trouxe alguns exemplos de parâmetros que foram adicionados, destacando os agrotóxicos. Então, todos dessa tabela 1 foram adicionados à portaria. Alguns foram alterados, outros foram retirados. Ressalvo também os parâmetros de turbidez e desinfecção, onde teve alteração na média aritmética e também na periodicidade, né, das amostras, tornando ela mais rigorosa. Então, como conclusões, nós trazemos aqui esse cenário histórico, né, onde tínhamos como paradigma inicial um cenário de descentralização, quando o país era dividido ainda em capitanias, cada um responsável por si. Depois houve a necessidade de centralizar esse padrão de potabilidade, onde atingiu o ápice, né, na época do governo militar, e principalmente no estabelecimento da primeira portaria, em 1977. Seguinte a isso, nós temos a Constituição Federal de 1988, época de redemocratização, onde começou-se o processo de descentralização e todas as portarias de padrão de potabilidade seguintes vieram neste mesmo sentido, neste mesmo segmento. E atualmente nós temos o ápice da descentralização. Uma vez que antes nós tínhamos administração concentrada em esfera federal, depois foi passando para estadual, e atualmente a portaria vigente ela traz até essa administração na esfera individual. Então, por isso que ela atinge esse ápice da descentralização. Trago também a importância das instituições de ensino, uma vez que através das pesquisas científicas que é intermediado essa possibilidade de criação de novas portarias e legislações. A legislação vigente ela encerra um antigo paradigma, uma vez que ela traz também essa tendência de cada vez mais a administração ser descentralizada, tendo cada vez mais também a inclusão de atores da sociedade civil e públicas. Aqui eu trago algumas das referências utilizadas no nosso trabalho e deixo aqui os meus agradecimentos.